Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o dom de ensinar. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que deixem os likes no vídeo, que compartilhem o vídeo, que assistam o vídeo. Quem quiser deixar um comentário nos comentários opcional agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá certo? Eu estarei aqui para ouvir, Deus vai ouvir também, né? Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, pode ser um agradecimento a Deus, enfim, o que vocês quiserem colocar lá. Tudo que vocês colocarem lá vai servir também como trabalho missionário paralelo, vai ajudar muitas pessoas também, pode ter certeza. É opcional, pode ser agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, tá? Quem se sentir tocado, quiser colocar algo, fique à vontade, tá? E eu vou pedir para aqueles que estão ouvindo nesse momento, que não se inscreveram ainda no canal do Senhor, que é este, eu peço que se inscreva agora neste canal, tá bom? Deus agradece. Agora juntos vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais este momento de oração, obrigado por mais esse momento, estarmos juntos mais uma vez para falar sobre a palavra do Senhor, para estudar, para nos tornar pessoas melhores, Senhor. Obrigado por mais uma vez nos permitir parar neste momento, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito por nós. Peço que o Espírito Santo me inspire neste momento, me use e me tome como seu instrumento. Você é apenas usado, que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui para ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eu peço que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática tudo que será ensinado aqui. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje é o dia daqueles que são os patriarcas das profissões, que são os patriarcas do ser humano, aqueles que levam o ser humano para o mercado de trabalho, que sem eles todas as outras profissões não existiriam. Hoje é o dia dos professores, né? E eu vou começar, queridos irmãos, lendo aqui Daniel 12:3, que diz assim, ó, os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a muitos serão como as estrelas de toda a eternidade. Então, queridos irmãos, aqui está sendo falado que aqueles que ensinam a muitos serão como as estrelas de toda a eternidade. Agora eu vou ler o mesmo Daniel 12:3, mas com uma tradução diferente, que diz assim, ó, Daniel 12:3, que é a NAA. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzem a muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Então, aqui, queridos irmãos, nós temos uma pequena coisa que nós podemos pegar. Professor, ensinar, o professor tem que conduzir os seus alunos à justiça, não é? Não só demonstrar conteúdo, tem que ensiná-los a ser justo, educá-los para ensiná-los a ser justos, porque educar quem educa são os pais. Mas o professor ensina, né? Então ele tem que mediar o conhecimento, não só da aula dele, mas ele tem que fazer com que os alunos aprendam a ser justos, a agir bem, a viver no caminho do Senhor. É uma obrigação de todos nós como professores, né? Essa é uma pura verdade. O professor, ele deve ser colaborador de Deus, ele deve guiar os seus alunos a Deus, não só transcendente a mera transmissão de conhecimento para incluir a formação do caráter e a guia espiritual dos alunos, né? Não é só fazer o caráter, ele tem que transmitir a Deus para os alunos, né? Em outras palavras, ele tem que se destacar a necessidade que os professores sejam modelos de vida e conduta cristã com caráter equilibrado, hábitos refinados e uma cortesia cristã que ganhe o respeito dos alunos, né? Muitas vezes, como eu falei para vocês esses casos, a minha professora lá, que fechou o portão em cima de mim, ela não foi um exemplo para os alunos, ela não foi uma verdadeira professora. Que mau exemplo que ela está dando para os alunos. Você acha que os alunos podem não seguir o seu exemplo? Um dia eles batendo no caminho, não vou pagar, igual ela fez comigo?
se eles chegarem à vida deles. Então, ela como professora, ela tem que dar um bom exemplo, ela tem que fazer tudo certo, entendeu? Os alunos não devem chegar ao professor como um inimigo, ou uma professora como uma megera, como uma pessoa ruim, não. Deve ter um bom relacionamento entre alunos e professores. O professor ele tem que fazer o melhor pelo seu aluno, mesmo que muitas vezes muitos não mereçam, né? Hábitos refinados e uma cortesia cristã nos ajuda, nós professores como eu, a ganhar o respeito dos alunos. O principal modelo de ensino deve ser Jesus Cristo, que deve ser contemplado para que seu espírito seja refletido no trabalho do educador. Entendeu? Então é necessário que nós educadores possamos fazer esta maneira aqui de pensamento, né? Aí muitos vão falar, não vou ouvir esse vídeo porque aqui é só para professor. Não, não é só para professor, até porque os pais, eles são os primeiros professores dos seus filhos. Você entendeu? Vocês são os primeiros professores dos seus filhos. Porque é vocês que vão ensinar eles a andar, a falar, é vocês que vão dar os primeiros ensinamentos para eles dentro de casa. Então vocês são os principais professores dos seus filhos. E aí é que vem mais um chamado nesse momento aqui. Deus nos ensina que os pais devem disciplinar os seus filhos da maneira que for necessária, né? Ele não fala que você tem que agredir, que você tem que bater no seu filho para que ele possa aprender uma coisa. Não, né? Ele fala a seguinte coisa: você tem que disciplinar, muitas vezes com castigo, uma boa conversa, entendeu? Muitas vezes um desprezo vale mais do que uma porrada, uma pancada, né? Muitos pais acham que com agressão resolve o caso, muitas vezes não, muitas vezes piora, né? Então, mas eu não tenho filhos, nem quero ter, não tem problema, você é tio, você é avô, você pode ser tio, pode ser primo, pode ter um primo pequeno, não interessa. Se você convive com uma criança, você tem a obrigação também de ser um exemplo para ela. Todos nós temos, né? Então, como que você, pai, acha que você pode cobrar do seu filho se ele pegar, ver, por exemplo, você maltratando as pessoas, né, por aí fazendo coisa errada. Aí ele faz a mesma coisa que você fez, como é que você vai cobrar dele? Você vai falar, mas eu vi você fazendo, também fiz. E aí? Você vai falar o quê? Vai dar uma de autoritário e falar, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Não, não pode ser assim, né? Nós temos que entender também, queridos irmãos, que tanto a relação pais e filhos, como professor e estudantes, né? Eu prefiro falar educador e educandos, né? Aliás, nem educador prefiro docente e discente, porque falar professor e aluno, às vezes dá a entender que o professor é mais do que o aluno. E falar educador é como se o professor tivesse a obrigação de educar a criança, ele não tem, a educação vem de casa, né? Então, você falar discente e docente. Então, essa relação deve ser de ensino e aprendizagem. O docente aprende com o discente, e o discente com o docente. Ou seja, o professor que é o docente, ele vai aprender, ele vai ensinar, vai demonstrar conteúdo, mediar o conteúdo aos alunos. E os alunos também podem ensinar o professor. Entendeu? Por quê? Porque há uma mutualidade. O aluno ele chega na escola com uma cultura, com uma bagagem de coisas que ele aprendeu no decorrer da vida dele, coisas que muitas vezes o professor não sabe. Você entendeu, quer dizer, muitas vezes o professor não sabe. Mesma coisa aos pais. Ninguém nasce sendo um bom pai. Você vai aprender com seu filho. Muitas vezes o teu filho vai ensinar coisas para você que você nunca viu. Por exemplo, seu filho vai chegar para você e falar, pai, você sabe que no computador você apertar a tecla tal, 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 ele faz tal coisa? Você vai falar, não sabia. É um atalho para fazer isso. Talvez teu filho sabe, ele pode ensinar isso. Não é porque você é pai que você vai só ensinar. Não, você também vai mediar. Mesma coisa acontece com o professor, né? Então, tanto o professor quanto o pai têm algumas responsabilidades que são equivalentes, né? Tanto pais como professores são colaboradores de Deus, ou seja, tem que ser parceiro de Deus na obra de educar, instruir a disciplina, a mente dos jovens, manifestando os atributos divinos. Ou seja, vocês devem educar os seus filhos, vocês pais,
para que eles sigam o caminho do Senhor. E nós, professores, temos a obrigação também de auxiliar nesse caminho dele rumo a Deus, né? O que muitas vezes, infelizmente, não acontece porque as escolas não têm ensino religioso. E não tem por quê? Porque os pais não lutam por eles. Porque é um direito do seu filho ter ensino religioso na escola. Muitas crianças gostariam de estudar o ensino religioso e a escola não implementa esse estudo. Então é preciso colocar na pauta. É um direito que o aluno tem. Não é obrigatório o aluno cursar, mas é obrigatório a escola oferecer. Vocês que têm filhos, a escola, quando você for matricular os seus filhos lá, elas ofereceram o curso de ensino religioso? Se não oferecer, você tem o direito de chegar lá e exigir. Eu quero o ensino religioso para o meu filho. Porque é muito importante que o seu filho cresça sabendo quem é Deus. Não interessa o tipo de ensino religioso que ele vai ter, mas ele vai saber da palavra do Senhor. Ele vai conhecer um pouco dessa verdade. Dá certo? Então, tanto o pai quanto o professor tem que ser um modelo de caráter, como já falei. Deve ser um exemplo vivo daquilo que ensina, cultivando as qualidades morais sólidas, tato, paciência e uma fé firme. Ou seja, não tem como um pai falar para o filho não beba e o pai chega bêbado em casa, chega embriagado. Não tem como a mãe falar para o filho não fale palavrão e a mãe vive falando palavrão em casa. Não adianta. Mesma coisa, professor. Como que eu posso cobrar do meu aluno que ele venha para a escola, por exemplo, que ele não falte, se eu estou faltando? Como que eu posso cobrar do aluno que se comporte se eu não estiver me comportando na sala de aula? Como que eu posso chegar para o aluno e falar, venha vestido adequadamente para a escola, se eu, por exemplo, se uma professora, como é que ela vai falar isso? Eu vou falar professora porque é mais fácil, né? Então, uma professora está dando aula na escola, ela vai como que ela vai cobrar dos alunos, as meninas, que elas não venham com uma roupa escandalosa para a escola, se a professora está com uma roupa escandalosa, né? Como que eu posso cobrar do meu aluno que ele não use o celular na escola se eu estou usando o meu? Mesmo que a lei que é proibido os celulares nas meninas da escola é somente para os alunos, o professor pode dar o exemplo de não ficar usando seu celular também na frente dos alunos. Né? Eu evito, eu só uso o celular quando eu vou usar uma calculadora, alguma coisa. Eu tenho a minha calculadora, mas às vezes eu prefiro usar o celular, é mais rápido. Entendeu? Mas eu preciso evitar isso. Porque se os alunos não podem, nós também devemos evitar. É um bom exemplo. Né? Como que eu posso cobrar dos alunos que eles sejam mais cordiais, que eles saiam mais devagar da sala de aula, se eu saio desembestado também? Entendeu? Como que eu posso cobrar respeito se eu não respeito? Entende? Então eu tenho que ser um modelo de caráter. Tanto pais como professores devem ser um guia espiritual. Não se trata apenas de transmitir o conhecimento dos livros, mas de ser um pastor de almas. Ou seja, tanto pais como professores devem ser um pastor de almas. Ou seja, nós estamos ali, dependendo de como nós lidarmos com aquelas crianças, nós podemos influenciá-las a seguir o caminho do Senhor. E lembrando bem, quando eu falo caminho do Senhor, eu não estou falando da igreja evangélica, da igreja católica, da presbiteriana, do testemunho de Jeová, não. Eu estou falando de seguir as orientações do Deus único, de conhecer esse Deus maravilhoso, independentemente da igreja que ele vai frequentar. Ensino religioso não é para ensinar determinada religião, não. É um ensino neutro, é o ensino sobre a Bíblia, ensinar as palavras da Bíblia, ensinar as pessoas a reconhecer a Deus, a estudar a Bíblia, a confiar no Senhor, né? Porque tem muitas pessoas que falam, eu creio no Senhor, eu confio, mas não crê que Ele pode te proteger de qualquer mal, né? Mas quando você lê e vê que João foi jogado no óleo fervendo e saiu ileso, quando você vê que Cedraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha quente 3 vezes mais quente, 5 vezes mais quente, ou 10 vezes, não lembro agora, e saíram ilesos. Quando você vê que Paulo foi picado por uma serpente venenosa, altamente venenosa, todo mundo jogava ele como morto, e nada aconteceu com ele, eu posso falar para vocês. Ou quando você vê lá a inscrição de que os discípulos de Jesus, os apóstolos, estavam todos presos. Chega um anjo do Senhor e abre a cela e todo mundo sai. Você vai ou não vai confiar nesse Deus? A Bíblia está ensinando isso. Mas muita gente não crê porque não estuda, porque não conhece a palavra do Senhor. Então, se a gente trabalhar melhor com os nossos alunos, com os nossos filhos, nós vamos ter um mundo muito melhor. Tá?
provavelmente essa professora que fez isso comigo, se ela tivesse tido uma criação melhor, tivesse tido um ensino religioso, fosse uma pessoa temente ao Senhor verdadeiramente ali, estudando a palavra do Senhor, ela jamais teria agido dessa maneira comigo. Jamais. Né? Além de guia, a professora deve também apoiar os alunos nas suas lutas e nas suas conquistas. Diligência e estudo. Professores devem ser diligentes em seu próprio estudo da Bíblia e aperfeiçoamento do caráter, a fim de se tornarem mais aptos e eficazes em seu trabalho. Então, queridos irmãos, pais também, vale para as duas coisas também, né? Nós temos que ser mais eficazes, nós temos que ser aperfeiçoar o estudo da Bíblia, né? Aperfeiçoando o caráter e se tornando mais aptos e eficazes em seu trabalho, né? Então nós devemos ser preparados, nós devemos estar estudando a Bíblia Sagrada. Não basta, professor, não tenho tempo, tem que arranjar um tempo. Nós precisamos, não podemos ficar distante da Bíblia, distante da palavra do Senhor, porque nós só vamos enfraquecer e é isso que o inimigo quer. Você entendeu? Nós precisamos ajudar esses alunos a sair do caminho. Tem muitos alunos que você vê que estão no caminho errado, mas nós podemos trazê-los para Deus. Então, muitos alunos às vezes não querem fazer atividade, muita coisa, você pode chegar e dar uma palavra para eles de Deus ali, ensinando o que é a preguiça, que é um pecado, que Deus é contra. Comece a falar do Senhor. Isso poderia ser usado, já que não tem ensino religioso, nas aulas de história. E trazer uma coisa para esse aluno. O aluno precisa saber quem é Deus, quem é o Senhor. Entendeu? Professor e pais devem ser humildes, né? Devem evitar exaltação própria. Em vez disso, aprender diariamente com Cristo e torná-lo o único exemplo para que eles e seus alunos. Para eles e seus alunos. O professor deve evitar o desânimo e murmuração. O trabalho do professor envolve provações e desânimo, mas deve resistir à tentação de murmurar contra Deus e permitir que o desânimo afete o ensino. Então, nada pode afetar o ensino. O pai e a mãe também, nada eles podem fazer e incluir os filhos. Eles podem estar com o problema que for. Eles devem evitar incluir os filhos nos problemas deles. Os filhos não têm nada a ver naquele momento. Então, tem que fazer o quê? Agir normalmente, principalmente o professor. Você entendeu? Eu tenho um problema na minha casa. Eu vou chegar na escola e vou trazer esse problema para a escola? Não, o problema é pessoal, não tem nada a ver com a escola. Né? Que nem lá o caso do meu com a professora. Ela chegou o portão da escola no meu carro. Tinha que envolver a direção da escola para resolver o assunto? Não. O assunto é entre ela e eu. A escola não tem nada a ver com isso. Ela jogou o portão no meu carro. Então, o cinema foi entre eu e ela. A escola não tem nada a ver com isso. A direção não tem que estar no meio também. Porque a escola não tem nada a ver com isso. Você entendeu? Nada. Entende, queridos irmãos? A escola não tem nada a ver. Absolutamente nada. Então, se nós possamos ser melhores no que nós fazemos, né? E por fim, irmão, nós temos Jesus como príncipe dos professores, né? Porque a vida e os métodos e os ensinamentos de Jesus como o mais alto preparo para os professores. Jesus foi o maior dos professores, ele foi o que mais ensinou enquanto ele esteve aqui, né? Os 3 anos que ele fez ali, de ensino, enquanto ele estava aqui encarnado, né? Ele estava aqui como um ser humano, ele ensinou mais do que qualquer professor, qualquer ser humano na sua vida inteira de ensino, né? A gente vê a maneira como ele ensina, a maneira como ele fala, com a calma que ele falava, com a maneira como ele se expressava. Ele tentava usar a linguagem mais fácil, mais possível, tranquila possível, para que ele pudesse contemplar, né, como é que fala? Contemplar os seus ouvintes ali, conquistar. Você vê que Pedro, quando foi tomado pelo Espírito Santo, quantas pessoas que ele converteu ali, só de dia que vai aquele discurso. Será que hoje nós também não poderíamos fazer a mesma coisa? Um professor, ele pode
mas ele tem que aprender como falar, como se expressar. Não é fácil. Eu digo por experiência própria, né? Então, queridos irmãos, que nós possamos ter esse caráter de Cristo, que nós possamos ter um trabalho harmonizado com a redenção, que possamos ter um trabalho preparado para levar essas pessoas a Deus. Que o professor possa estar pronto para servir, pronto para ensinar, pronto para servir de exemplo para esses alunos. E o mais importante, jamais, eu disse, jamais um pai, uma mãe ou um professor deve agir igual a um aluno, ou deve encarar um aluno de igual para igual. Jamais. Então, se o aluno começar a gritar, a xingar você, a querer bater de frente, não haja como ele está fazendo. Ponha a sua autoridade, mas haja como uma pessoa diferente dele. Não caia na coisa, não bata a boca com o aluno. E pai, não bata a boca com seu filho. Porque você está no nível mais alto, para ensinar, você está no nível mais alto do que ele. Né? Vocês têm os mesmos direitos, são iguais até certo ponto, porém, você tem um privilégio de ser pai e poder orientar o seu filho. Então, você não tem que agir. Seu filho é uma criança. Então, o professor vai lidar com criança, com adolescente, são pessoas que estão ainda crescendo na sua maturidade, estão criando a sua personalidade. Entendeu? Eles ainda são imaturos, então é claro que eles vão querer bater boca com tudo. Mas você, professor, você, pai, eles são pessoas maduras, pessoas que já estão muito mais tempo vivida. Vocês sabem muito bem que vocês já não são mais crianças para fazer um papelão e bater boca com o aluno. Entendeu? Não, você tem o seu poder. Se o aluno quiser bater boca com você, você simplesmente põe ele para fora, manda para a direção. Não bata a boca com o aluno, não precisa disso. Tá certo? Não precisa. Tá bom, pais? Professores. Então, vamos tentar fazer o melhor. Quanto mais a gente fazer o melhor para os nossos filhos, para os nossos alunos, melhor o seu mundo pode ser. Sabemos que ele tende muito a piorar, mas não queremos que nossos filhos entrem para essa estimativa, né? Então, vamos fazer a nossa parte. Se vocês não querem ter filhos que dão dor de cabeça para vocês no futuro, fugindo de polícia, com drogas, com vícios, o caminho é só um, é Deus. Então, queridos irmãos, que nós possamos confiar nesse Senhor em primeiro lugar, que Ele pode nos proteger das coisas, que Ele pode nos livrar de qualquer ameaça, qualquer armadilha, qualquer coisa que possa fazer por nós. Porque se você é um fiel ao Senhor, Deus jamais vai deixar que o mal aconteça com você. Ele pode ter um trabalho missionário para você. Pense nisso. Tá bom? Então vamos fazer uma oração para encerrar, queridos irmãos. Querido Deus amado, obrigado por mais uma oração, obrigado por esse momento. Quero pedir por todos os professores do mundo, que todos possam ser abençoados por Ti nesse dia, que todos possam ser derramados sobre si o Espírito Santo, para que eles possam lidar melhor, meu Deus, com os seus filhos, alunos que estão ali para aprender. Que o melhor possa ser feito por esses alunos, Pai. Que o seu Espírito possa cair sobre os professores e abençoá-los nesse trajeto maravilhoso. Que o Senhor possa também, Senhor, fazer com que o seu Espírito desça sobre os nossos dirigentes, nossos líderes governamentais, para que eles possam valorizar mais essa profissão, que é a mãe das profissões, é as patriarcas e matriarcas dessa profissão, das outras profissões, Senhor. Que ela possa ser mais bem vista em certos lugares, Senhor. Em alguns ela é bem vista, mas em outros é lamentável, Pai. Que ela possa ser respeitada, Senhor. Que as pessoas possam ter liberdade de trabalhar e não viver uma ditadura como muitos vivem e poucas pessoas sabem, meu Deus. Que assim seja, Pai. Eu oro e peço pelas pessoas que estão me ouvindo nesse momento aqui, Senhor. Se elas estiverem indo trabalhar, que elas possam ir e voltar do trabalho em segurança, Senhor. Se elas já estiverem no trabalho, que elas possam voltar do trabalho em segurança, Pai. E agradeço, Senhor, por ter ido e voltado de Mogi em segurança aqui na minha casa, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Obrigado para aqueles que são professores. Obrigado para aqueles que são pais. E que nós possamos ser o exemplo para as nossas crianças. Porque de nós, apenas de nós, depende o futuro dessas crianças. Apenas nós temos a missão. Só cabe a nós. Lembre-se disso. Tá bom? E um feliz e abençoado dia dos professores a todos os professores, inclusive a mim mesmo.
e que nós possamos fazer o melhor possível no nosso trabalho. Que assim seja. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, nos abençoe e ilumine todos nós. Que assim seja. Amém.